Capítulo 39. O fim de Zacarias. A chegada do grupo ao acampamento militar de Viena foi melancólica, como poderia ser toda a chegada de um derrotado perante os seus antigos amigos de virtudes militares. A derrota, por si só, já era considerada uma vergonha, e muitos militares preferiam o suicídio à desonra do insucesso. Este código de honra era muito considerado entre os membros das corporações romanas, e por isso Pilatos, ainda que não tivesse sido derrotado em alguma batalha, perdera num fronte, onde não havia inimigos a vencer além de si mesmo. A derrota perante um exército adversário na luta entre bravos soldados e valorosos estrategistas representava ainda assim uma pedra digna dentro da estranha nobreza das artes da guerra. No entanto, ser despojado de todos os títulos por causa de uma ausência de seriedade nos negócios do Estado, considerado como um inimigo por entre os seus próprios pares, impunha ao réu uma aura de nocividade e repulsa. E ali principalmente. Fora naquelas terras, anos antes, que a ação enérgica e rude daquele soldado romano produzira o efeito de elevá-lo na consideração de Roma. Suas vitórias, ao lado de outros generais valorosos, permitiram que sua fama se estabelecesse e, considerando que a caserna também é um ambiente onde se criam certas lendas entre os homens de armas que a compõem, Pôncio era uma destas, sempre citado como exemplo de devotamento que se deve imitar em face dos prêmios que se garantem àquele que se dedicava à causa da defesa do império. E o que se poderia esperar daquele destacamento avançado que tinha a árdua tarefa de defender as fronteiras dos ataques das hordas bárbaras provenientes da Germânia, que agora recebia aquele homem derrubado do pedestal de exemplo para o lamaçal da repulsa? Naturalmente, a vergonha e o desprezo eram os mais comuns dos sentimentos ali vigentes. Poucos antigos camaradas se lhe dirigiram a palavra, e os que o fizeram assim se permitiram para execrar-lhe a vergonha a que os estava submetendo. O frio intenso daquele inverno forte e rigoroso poder-se-ia dizer mais quente e acolhedor do que o sentimento que existia no coração de cada soldado, do mais inferior ao mais alto comandante. No entanto, a ordem do imperador deveria ser obedecida, e em face de tais previsíveis obstáculos, Lucílio se entendeu com o comandante do campo para colocar-se à disposição, a fim de que continuasse prestando cuidados ao prisioneiro, o que foi aceito de bom grado, porque não seria difícil encontrar-se alguém ali que, em sendo colocado na função de preservar a sua pessoa, tratando de suas necessidades durante o exílio forçado, não se visse tentado a matá-lo. E como comandante das legiões ali estabelecidas não desejava ter que informar ao imperador que o homem que recebera sob sua guarda, tão pouco tempo depois de sua chegada, já se achava morto sob suas vistas, o oferecimento de Lucílio veio a calhar, já que se tratava do mesmo homem de confiança que viera de Roma em cumprimento do mandado legal do Senado Imperial. Se algo acontecesse a Pilatos, se-lo-ia imputado a falta de zelo do próprio centurião Lucílio, para que sobre ele a responsabilidade fosse carreada. Ao mesmo tempo, Lucílio conseguira autorização para que Zacarias fosse acolhido na guarnição militar, sob a alegação de que estava agregado ao pequeno grupo, aproveitando a viagem sob a proteção dos soldados, em face de sua velhice e vulnerabilidade, e tão logo o inverno rigoroso terminasse, o próprio centurião se encarregaria de encaminhá-lo ao seu destino. Era uma alegação que naquele instante solucionava a questão, sendo certo que, apesar de receber a acolhida, o comandante das instalações militares impôs que Zacarias executasse algum serviço
através do qual pagasse a sua permanência ali e a ração que se lhe ofereceria. Novamente, a habilidade de sapateiro serviu de salvação, pois com a sua natural capacidade nessa área, não era difícil encontrar o que fazer num acampamento militar. Arranjadas as coisas, Sávio viu os seus planos de regressar logo a Roma frustrados pela dificuldade de ausentar-se do grupo que estava sob o comando de Lucílio. O inverno tornava rudes as condições de navegação marítima e muito difícil o trânsito por terra firme em face dos obstáculos da neve dos montes a serem atravessados e dos riscos a que se expunham os viajantes nesse período. Só mesmo por questões de muita emergência é que alguém conseguia empreender uma aventura por mar ou terra até Roma, proveniente das províncias distantes. E ainda que o fizesse, se expunha a sério risco de não chegar vivo ao destino, perecendo de frio pelo caminho ou morrendo vítima de ataques de salteadores ocasionais, espreitando os desavisados viajores. Assim, teve o cúmplice de Fúlvia de permanecer aquartelado naquele local, aguardando o desenrolar dos acontecimentos por longos meses, sem, contudo, desfazer-se de seu frasco venenoso, com o qual esperava conseguiria não só fazer a justiça que muitos desejavam, como também conquistar para sempre o coração daquela mulher amada. Zacarias, ainda que em tarefas junto aos militares do quartel, sempre que lhe permitia a ocasião, era levado até Pilatos para tratar de animar-lhe o espírito, com a conversação amistosa e que procurava fortalecer o ânimo nas horas de testemunho. Graças à leitura do texto de Levi, os ensinos de Jesus haviam penetrado profundamente no pensamento e no coração de Pilatos, e a companhia dos únicos amigos aos quais agora devia a própria vida eram as exclusivas fontes de forças bondosas que o mantinham acima da linha da vida. Por causa de seu aprofundamento nas lições do Cristo, Pilatos se deixara envolver por uma melancolia que era muito amarga, diante da consciência de seus feitos. Zacarias buscava aclarar as consequências das palavras de Jesus, lembrando que o reino de Deus era um lugar que deveríamos edificar em nosso próprio interior e que a todos nós estava garantida a felicidade de encontrarmos o caminho para atingi-lo, superando os sofrimentos com galhardia e coragem. Sentia o apóstolo que aquele homem carregava dentro de si um fardo de culpas que só deveria ser menor do que o de Judas, o pobre e equivocado companheiro que acreditara nos poderes mundanos mais do que nos divinos. E, na verdade, a frieza da recepção que envolveu o prisioneiro não teve a capacidade de aumentar-lhe a angústia íntima, já que Pilatos entendia agora que aqueles homens não poderiam ser diferentes daquilo que ele mesmo fora um dia. No fundo, sabia que sua vida não poderia ser a mesma, mas também reconhecia que os homens à sua volta não o entenderiam nunca, nem poderiam se comportar de outra maneira, até que passassem por tudo que ele mesmo passou. A presença de Lucílio e a amizade paternal de Zacarias preenchiam suas esperanças. Os meses se revelaram monótonos e, para a surpresa de Sávio, a vida de Pilatos se dilatava sem que ele tivesse qualquer acesso ao preso. Zacarias, que não se esquecera da conversa ouvida na noite da viagem, tinha Sávio sempre sob seus olhos e procurava monitorar-lhe os passos, pois pressentia que se tratava de um assassino oculto prestes a agir. No entanto, a rotina do acampamento não se alterara, sendo que Lucílio levava o alimento e a água até o preso todos os dias, sem exceção, enquanto que Zacarias o ajudava na higiene pessoal, cortando-lhe os cabelos, consertando-lhe as vestes. A chegada da primavera do ano 36 permitiria o lento retorno às atividades mais intensas, fosse com a retomada da navegação, fosse com a modificação das práticas do acampamento.
Agora, o derretimento da neve tornava as operações externas mais fáceis e os soldados se embrenhavam em missões de reconhecimento ou marchas mais longas para retomar a forma física perdida durante os meses de frio, guardados na ociosidade que se impunha por si própria. Por essa época, voltaram as esperanças de Sávio de deixar o acampamento e regressar aos braços de Fúvia, a sua amada. Dela não tivera notícias porque a discrição impunha prudência nas correspondências, sempre passíveis de serem interceptadas e denunciar os seus autores. Lembrando a Lucílio de que desejava obter a autorização para o regresso a Roma, e deste recebendo a aquiescência para fazê-lo, teve o seu pedido de dispensa formal encaminhado no mesmo dia, para análise do comandante do campo, que, num ato burocrático simples, poderia dispensar o soldado para que regressasse à capital. A azáfama da guarnição militar tornara mais febricitantes as atividades de todos, inclusive de Lucílio, que, multiplicando-se entre os cuidados com Pilatos e as tarefas da caserna, muitas vezes compartilhara com Zacarias a obrigação de alimentar o prisioneiro. Poucos dias depois do encaminhamento do pedido de dispensa de Sávio, o afastamento de Lucílio por mais tempo do que o normal e o recrudescimento das obrigações de Zacarias, diante do amontoado de botinas a serem consertadas, impedira que ambos se recordassem dos horários adequados para a refeição de Pilatos. Chegando apressado de uma missão e tendo sido chamado ao gabinete do comandante a quem estava subordinado, Lucílio se deu conta de que ninguém havia dado alimento e trocado a água do preso. Procurou por Zacarias, mas se lembrou de que ele se achava em serviço na sala pegada àquela para onde deveria dirigir-se ele próprio. Assim, para não fazer esperar o comandante, procurou por Sávio, dizendo: Meu amigo, tenho boas notícias para você. Minha liberação? Perguntou eufórico Sávio. Creio que sim, companheiro. Acabo de chegar do campo e nosso comandante me convocou imediatamente ao seu gabinete, o que acredito deva ser para me entregar a sua dispensa, conforme solicitada dias atrás. Feliz com a novidade, Sávio já entrevia as alegrias do regresso e, ao preço de mais algumas semanas, estaria nos braços de Fúvia. Ao se lembrar de Fúvia, recordou-se da missão que havia aceitado realizar e com a qual, pensava ele, ganharia os almejados prêmios cobiçados junto à mulher ardente. Mas o medo de voltar sem oferecer-lhe a cobiçada prenda, a morte de Pilatos, fazia-o tremer ante a possibilidade de ser considerado um poltrão, indigno de sua própria palavra e acabar desprezado pela amada. A notícia de Lucílio alegrou-o e o incomodou, sem que ele desse demonstração disso visivelmente. E antes que Lucílio deixasse o ambiente onde se recompunha das escaramuças do campo, limpando-se um pouco para se apresentar ao superior, voltou-se para Sávio e disse: Ah, meu amigo, sinto ter que lhe pedir um favor. Como você é o responsável por essa minha pressa, nada mais justo que lhe dê uma tarefa que até hoje foi minha, pois Pilatos está sem comer e beber durante todo o dia até agora. Já que Zacarias está entretido com o seu trabalho e eu mesmo me esqueci de lhe pedir que o fizesse, quando deixei o quartel pela manhã. Assim como nós estamos nos ajudando, pede a camaradagem que, do mesmo modo que estou advogando a sua liberdade, você assuma essa tarefa em meu nome apenas hoje. Ouvindo o pedido em tom de brincadeira, Sávio iluminou-se por dentro, pois ali estava a chave de toda a sua felicidade. Mais do que depressa, tratou de responder ao amigo. Como você pode pensar que isso será um peso para mim, meu amigo? Estou em dívida com você, e se me ordenasse fazer isso todos os dias durante uma semana, tão só pelo fato de ter conseguido a liberdade deste campo horrível, eu aqueceria de bom grado e consideraria pequeno pagamento diante do tamanho do favor que obtive do seu empenho junto ao comandante. Pois bem, Sávio, vá logo então, que eu brevemente estarei de regresso para lhe apresentar o passe liberatório.
Afastaram-se os dois homens. Lucílio afastou-se apressado, sem perceber o brilho estranho no olhar do soldado. E Sávio, surpreso com os caprichos do destino, tratou de ir imediatamente até o seu alojamento e procurar o frasquinho que guardava para um momento como aquele, desde longa data. Naturalmente, como se tratava de um veneno de efeito discreto, conforme lhe afiançara Fúvia, não poderia haver melhor circunstância para agir do que aquela, quando as portas da caserna se estavam abrindo para lhe permitir a saída natural e sem suspeitas. O tempo de chegar até o alojamento e encontrar o frasco foi o mesmo que levou Lucílio para chegar até o gabinete do comandante, não sem antes passar pela sala do trabalho de Zacarias, perdido no meio de tantos sapatos, cinturões, taxinhas, etc. Olá, Zacarias, que o Deus dos sapatos o inspire, meu amigo, disse Lucílio com seu jeito brincalhão de se referir ao companheiro. Ora, centurião, que o Deus do juízo o torne um homem sério, respondeu sorrindo o ancião. O comandante deseja falar comigo e estou certo de que se trata da autorização de Sávio para regressar a Roma, conforme ele havia pedido. Eu não sabia que ele desejava regressar sem nós, respondeu Zacarias. Sim, alega ter saudades da capital e de sua rotina de conquistas, dizendo que por aqui não tem como exercer seu melhor talento no meio de homens que seriam troféus pouco cobiçados. Melhor assim, se isso representar mesmo a autorização que ele tanto deseja, falou Zacarias aliviado, pois, a partir de então, ele não precisaria fiscalizar a conduta de Sávio. E, continuando a conversa, perguntou ao sapateiro. E, se se trata da dispensa dele, por que ele não o acompanhou até aqui para recebê-la? Seria uma grande satisfação, não acha? Sim, é verdade. Mas nesse caso teríamos que impor a Pilatos um tempo mais longo de fome e sede, porque me lembrei de não tê-lo alimentado e nem de lhe pedir que o fizesse antes de sair. Lucílio, você não me falou nada de manhã e por isso pensei que ele tivesse sido abastecido por você antes de sair, como sempre faz. Zacarias, foi um esquecimento imperdoável, que Sávio está tratando de corrigir, levando-lhe a provisão de hoje. Você mandou Sávio sozinho? Falou surpreso e agoniado o velho sapateiro. Sim, Zacarias, ou você acha que um soldado romano não pode fazer um trabalho desses sem a ajuda de uma escolta? Claro, Lucílio, Sávio é capaz de fazê-lo, falou Zacarias com um tom de angústia na voz. Não desejando deixar o comandante esperando por mais tempo, Lucílio se dirigiu ao gabinete onde o militar o aguardava e Zacarias, tomado de maus pressentimentos, deixou a sua salinha rapidamente e dirigiu-se até a porta da cela onde Pilatos se mantinha encarcerado. Ao mesmo tempo, Sávio trazia a ração de comida e água, depois de ter ministrado o veneno no líquido que vinha em modesta cuia de barro pobre. Quando Zacarias entrou na cela, pois a porta já estava entreaberta, viu que Sávio se dirigia ao governador de maneira fria e indiferente. Aqui está a comida e a água que Lucílio não trouxe durante o dia porque seus deveres o impediram. Falando assim, esticou a mão e colocou o vasilhame da comida sobre pequena saliência de pedra que estava na parede interna da cela. E desejando certificar-se de que Pilatos iria ingerir o líquido envenenado, em vez de proceder da mesma maneira com o recipiente de água, deixando-o no mesmo sítio, estendeu as mãos e ofereceu-o ao preso, que o segurou com interesse, diante de quase um dia inteiro sem beber nada. Nesse exato momento, Zacarias chegou e entrou na cela, sendo capaz de escutar as últimas palavras de Sávio. Interrompidos pela chegada do sapateiro, Sávio se surpreendeu com a sua intervenção, voltando-se com a face esbranquiçada para a sua direção. Zacarias sorria e caminhava até os dois, falando com Pilatos de maneira a distraí-lo para que não tocasse no alimento e na água. Desculpe-me, meu senhor, a minha falta de cuidado para com as suas necessidades, falou sincero o ancião. Estava trabalhando tanto que me esqueci de vir até aqui para trazer-lhe a comida, pois Lucílio, tendo saído de manhã, me incumbiu de alimentá-lo
e abastecê-lo, o que acabei deixando de fazer. Desse modo, o generoso Zacarias buscava atenuar o erro de seu amigo, a fim de desculpá-lo perante o prisioneiro, assumindo a falta por si só. Sua nobreza de caráter sabia ser caridosa até mesmo para proteger os amigos. Vendo-o se desfazer em justificativas, Pilatos sorriu e respondeu: Ora, Zacarias, eu devo minha vida a vocês dois que não têm feito outra coisa senão zelarem por meu bem-estar. É bom passar algum tempo sem comer ou beber, pois isso serve de penitência para meu espírito comilão e beberrão se disciplinar. Retomando a palavra ante os dois homens que o escutavam, Zacarias prosseguiu. Na verdade, tive tantas coisas a fazer, eu mesmo, que até a mim próprio deixei de dar o alimento e a água que devia. Por isso, se não se ofender com o meu pedido, gostaria que não me negasse um gole para saciar a sede que me consome. Vendo-se constrangido pela gratidão que nutria por Zacarias e sem desconfiar que aquele líquido poderia estar adulterado letalmente, Pilatos demonstrou muita satisfação em estender o pequeno recipiente até Zacarias, ante o olhar estarrecido de Sávio, que, sem poder impedir tal ato, o que o denunciaria perante os dois, não teve outra opção senão a de permanecer calado e imóvel, ainda que lívido. Nesse momento, antes de ingerir o conteúdo do vasilhame, Zacarias lembrou-se de Jesus nos dias longínquos do passado, quando o mestre lhe pedira para proteger Pilatos e ajudá-lo em todas as circunstâncias. O velhinho não sabia se havia ou não veneno na água, e nem podia acusar o soldado de assassino ali sem provas diretas. Assim, antes que alguém o impedisse, olhou sereno para Sávio e sorveu até a última gota o conteúdo do vasilhame. Depois disso, diante ao guarda. Sávio, pode se retirar, que eu me encarrego de trazer mais água para o nosso amigo. Vá em busca de sua liberdade, meu filho. Mas não se esqueça daquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou em suas andanças, já que está prestes a regressar a Roma, onde este ensinamento lhe será de grande valia. E vendo que o soldado o observava entre aterrorizado e angustiado, falou-lhe com suavidade. Todo aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Com a mesma medida que julgar, será julgado. Sim, Zacarias, não me esquecerei de suas palavras, falou o soldado covarde mecanicamente, retirando-se o mais rápido que pôde. Realmente, a entrevista de Lucílio com o comandante era para a entrega da dispensa do soldado, a fim de que, a partir daquele momento, tão logo desejasse, regressasse a Roma. Sávio saiu dali e precisou disfarçar muito bem o seu estado de espírito, pois sua alma não compreendia por que aquele velhinho havia adotado aquela postura de ingerir o líquido envenenado que se destinava a Pilatos. Agora precisava afastar-se o mais rápido possível, pois sua conduta e a sua presença na cela do governador fatalmente seria associada à morte do inocente sapateiro, depois de ingerir a água que se destinava ao preso. Facilmente lhe descobririam a culpa. Por isso planejou para o dia seguinte a sua partida, atribuindo à pressa a longa espera para o regresso, o que a justificava plenamente aos olhos de Lucílio. Enquanto isso, na cela do governador, Zacarias regressara com uma nova cuia de água límpida e com uma nova ração de alimentos que ele sabia não terem corrido risco de qualquer contaminação tóxica. Desfizera-se daquela que Sávio havia trazido, alegando que o soldado deixara de fornecer alimento de melhor qualidade que estava à disposição na cozinha. Sem levantar suspeitas no preso, Zacarias alterou a ração e, sem saber se o líquido estava ou não envenenado, prosseguiu as suas tarefas naturalmente, com a consciência asserenada pelo cumprimento do dever. No fundo de seu espírito, sabia que a água tinha um veneno letal, mas, como ainda não lhe ocorriam sintomas que atestassem a adulteração do equilíbrio, o ancião recolheu-se naquela noite depois de ter se despedido de Pilatos e Lucílio,
sem nada dizer sobre suas suspeitas a ninguém. No entanto, o seu vasto conhecimento da personalidade humana e as dúvidas surgidas daquela conversa no tombadilho do navio davam-lhe a certeza de que Sávio era o assassino. No entanto, se isso fosse verdade, aceitaria o destino com tranquilidade e sem acusar a ninguém, como aprender a fazer com o exemplo que Jesus deixara para ser vivido. O dia clareou e tão logo se puderam divisar os contornos dos caminhos, um cavalo deixava o quartel em direção ao porto distante de Massília, onde um barco levaria Sávio de regresso a Roma, agora não mais com a pressa de contar a Fúlvia que matara Pilatos, e sim com a de não ser acusado da morte do inocente sapateiro, que fatalmente lhe seria atribuída se ali permanecesse. Segundo os seus pensamentos, ao chegar a Roma, mentiria a Fúlvia dizendo que ele mesmo havia entregado a cuia envenenada a Pilatos e que deixara o quartel logo a seguir para não ser identificado como culpado, mas que a notícia da morte do preso não tardaria a chegar à capital. Com isso, ganharia os favores físicos da mulher querida e tempo para arrumar alguma outra história que justificasse a sobrevivência do preso quando a notícia de sua morte teimasse em não chegar. No quartel, a manhã trouxe consigo o pequeno mal-estar mental que mantinha Zacarias meio atordoado, mas não o impedia de levantar-se e trabalhar. Isso porque aquele veneno era de efeito lento, como havia previsto a própria mandante, e ao invés de produzir uma abrupta e violenta reação, ia minando as forças e o equilíbrio da pessoa, agindo de maneira solerte e sádica, como se permitisse gozar com os esgares de dor de sua vítima. Com o passar dos dias, o estado geral de Zacarias se deteriorou de tal maneira que o velhinho não mais se levantava do leito. Em vão, os médicos do campo buscaram tratar-lhe a estranha enfermidade, sem lograrem nenhum efeito satisfatório. Só fizeram piorar o seu estado por submetê-lo a terapias grosseiras, com a aplicação de vomitórios, purgativos, sangrias e todo o gênero de tentativas experimentais e sem fundamentos científicos comprovados naquele período de alvorada da escola de Hipócrates. A preocupação de Lucílio aumentava à medida que o estado de Zacarias piorava. Pilatos, sentindo a falta do velhinho, fora informado de que o mesmo estava muito doente e não conseguia levantar-se. Depois de muito insistir, recebeu a autorização do comandante para ser levado até o leito do amigo agonizante, diante do qual ajoelhou-se, beijou suas mãos frias e emagrecidas e verteu lágrimas silenciosas como a lhe pedir que não o abandonasse. Sentindo a angústia do coração daquele homem despossuído de todas as coisas que já lhe haviam sido a glória no mundo, Zacarias lhe sorriu e disse: Não se esqueça, meu amigo, que é Jesus quem nunca nos abandona. Ele estará com você daqui para frente e espera de você a fortaleza necessária para levar sua tarefa até o fim. Para não amargurar ainda mais o coração do doente, o preso regressou à sua cela, perdido nos mais profundos e escuros caminhos de depressão e abatimento pela iminência da perda daquele que considerava o seu verdadeiro pai espiritual. Teria Lucílio para ajudá-lo, mas até este mesmo se sentiria órfão com a partida de Zacarias. Aqueles foram momentos de tragédia moral na vida de ambos. Zacarias morreu. Para os dois, a vida tinha se transformado em um campo sem luzes que o clareassem. Depois do sepultamento singelo, os dois herdeiros da tradição apostólica vivida por Zacarias puseram-se a conversar sobre aquela estranha doença, e relembrando os detalhes e as coincidências, não foi difícil a Lucílio e Pilatos imaginar o que efetivamente havia acontecido. A cena em que Zacarias pedia água, a fala mansa e o olhar fixo em Sávio, as últimas palavras de conselho ao soldado que partiria em breve. Tudo agora se encaixava perfeitamente e ante a inexplicável morte do apóstolo,
ambos concluíram que ele se entregara para salvar a vida do preso, diante da promessa que fizera a Jesus de que o acompanharia por todos os lugares e seria o anteparo protetor em todas as ameaças, para que Pilatos nunca se esquecesse de que era muito amado na terra apesar de tudo. A conclusão, corroborada pela imediata partida de Sávio, logo no dia seguinte, levara o ex-governador ao máximo da vergonha de si mesmo. Como era possível que aquele velhinho perdesse a própria vida para salvar a dele, uma víbora merecidamente encarcerada? Que amor seria aquele tão poderoso e tão altivo para enfrentar a própria morte e arriscar-se corajosamente por um simples condenado? O preso não conseguiria mais viver em pleno equilíbrio de suas emoções, pois assumira para si não só a culpa pelo ocorrido com Jesus, mas via-se como a maldição que transformava em morte tudo que tocava, qual a figura mitológica de Midas, cujo toque alterava em ouro todas as coisas que manipulava. Todos queriam envenená-lo, mas a morte não o queria, tão maldito que era. Passara a permitir que a ideia autodestrutiva o envolvesse, dando espaço mental para a perseguição que suas vítimas e comparsas invisíveis, entre os quais Sulpício Tarquínios, lhe infligiam, mas que a presença de Zacarias sabia evitar por elevar o padrão dos seus sentimentos e pensamentos. Agora estava entregue a si mesmo, com a agravante de culpar-se também pelo sacrifício do velho e amado sapateiro. Pouco mais de um mês após a morte de Zacarias, a chegada de Sávio a Roma produziu uma grande alegria no espírito de Fúlvia, já muito preocupada com a ausência de notícias e com a impossibilidade de escrever pedindo informações seguras. Recebendo o amante entre os braços acolhedores e sendo informada do envenenamento de Pilatos, na mentira engendrada para não cair em desgraça, aos olhos da mulher amada, cobrou-lhe Sávio o ambicionado pagamento, o prêmio carnal, a que dissera ter feito jus no que foi plenamente recompensado pelo espírito aventureiro daquela mulher. Depois da noite de prazeres, a manhã surgiu aos amantes, com a mulher envolta nos mantos do leito, propondo um brinde ao seu César pessoal, como a súdita mais agradecida e fiel. Enceguecido pela paixão e pelo orgulho de homem tolo, não percebeu que o vinho era o veículo de um outro veneno, este rápido e brutal, a propiciar que em breves horas Sávio fosse expulso do corpo. Enquanto presenciava os últimos esgares, Fúlvia indiferente falava para si mesmo. Para que prestam estes homens, se não para nos servir aos caprichos e depois serem descartados? E sem qualquer consideração pela agonia daquela criatura tola e ingênua, que se deixara iludir por suas propostas de ventura e prazer, dizia-lhe friamente: Sávio, é uma pena perder um excelente amante, mas estou lhe concedendo o que efetivamente lhe prometi. Você recebeu a homenagem que muitos Césares e homens importantes receberam. Aproveite e desfrute dessa honra, pelo menos na morte, meu César. Falando assim, deixou o local subrepticiamente, para que não fosse vista por ninguém, depois de apagar as provas daquele encontro clandestino no qual fizera calar a única testemunha de seu plano maldito, sem saber ainda que Pilatos estava vivo apesar de tudo. E Sávio, nos estertores da agonia, não deixou de se lembrar da figura de Zacarias, sua vítima, parecendo ouvir-lhe o conselho que um mês antes recebera profético. Todo aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Com a mesma medida que julgares, será julgado. Estas palavras lhe eram impostas pela consciência ao contato da presença espiritual que lhe envolvia a alma naqueles momentos de despedidas da vida. Naquela sala onde os prazeres carnais eram substituídos agora pela agonia da morte, o ambiente espiritual se transformara, e os braços veneráveis de uma entidade luminosa ali estavam para ajudar o jovem e iludido Filho de Deus,
que se permitiu perder-se nas teias da paixão até o ponto de se transformar em vítima dela mesma. Tais vibrações de amor se elevavam aos céus na forma de sentida oração partindo do coração da entidade luminosa que ali se postava, como a suplicar a Jesus que lhe autorizasse amparar aquele irmão. E no silêncio respeitoso que se seguiu, as outras almas que o acompanhavam puderam escutar na acústica de seus espíritos a resposta de Jesus, que lhes chegava na forma de cântico suave, nas vozes angelicais de espíritos mensageiros que diziam: o amor te autoriza a amparar os caídos por amor ao teu amor, Zacarias. Sim, era Zacarias que ali recebia o espírito de seu assassino para encaminhá-lo ao reerguimento no caminho do bem.